Palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é Deus veio até nós. Esse é o tema da nossa mensagem. O texto que vai ser exposto é João capítulo 1, a partir do versículo 1 ao versículo 18. Queria começar com oração, pedir para você me acompanhar nesse momento e pedir a ajuda do Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio que a gente tem hoje aqui de se colocar mais uma vez diante da Tua Palavra, mais uma vez a gente poder ouvir a Tua voz, mais uma vez o Senhor poder usar desse instrumento através do Espírito Santo, para que a nossa vida se pareça mais com o Senhor Jesus. E a nossa oração que nós fazemos aqui nessa noite é para que o Senhor possa de fato nos transformar, que o Senhor possa abrir o nosso coração. Como uma cirurgia, Senhor, que precisa de muita precisão, nós sabemos que nada do que é feito aqui, Senhor, é feito senão pela obra do Espírito Santo. Ele é o grande mestre, Ele é o grande cirurgião da nossa mente, do nosso coração e da nossa alma. E por isso pedimos a Tua ajuda. Pedimos que o Senhor fale conosco. Pedimos que o Senhor aplique a palavra aos nossos corações conforme a Tua vontade e que o Teu nome seja glorificado, que vidas sejam abençoadas e que pessoas tenham um encontro real e pessoal com o Senhor nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. João capítulo 1, a partir do versículos 1 a 18, a gente não vai ler agora, a gente vai ler daqui a pouco, mas você pode deixar a sua Bíblia aberta. Perguntas que as pessoas se fazem, perguntas que sempre vão e voltam na mente, até de pessoas que de alguma maneira creem em Deus, são as seguintes: afinal, Deus realmente existe? Afinal, se existe Deus, onde Ele está? Como Deus é? Como conhecê-lo? São perguntas que as pessoas se fazem. João, capítulo 1, versículo 18, o último versículo desse texto, ele diz o seguinte, o último versículo do que a gente vai ler. Ele diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, versículo 18, tá? Pode colocar lá no versículo 18, é o último versículo. Queria pedir para a igreja acompanhar essa passagem. João 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Para o judeu do primeiro século, ouvir esse versículo, ouvir essa frase, foi certamente, no mínimo, chocante. Porque até Moisés, o maior dos profetas da história de Israel, ele não viu a Deus plenamente. Ele viu Deus de um modo parcial. Moisés, o grande Moisés, Moisés a quem Deus revelou as tábuas da lei, não teve a oportunidade de ver a Deus. E agora João, em sua carta, em seu evangelho, escreve: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então, se é verdade que o Deus Filho tornou Deus conhecido ao homem, a gente começa a se fazer uma pergunta aqui nessa noite: quem é o Filho de Deus? Como eu posso conhecê-lo de maneira verdadeira? E por que essas perguntas são tão importantes, gente? Porque muitas pessoas têm crido em um Jesus diferente do Jesus que é revelado nas Escrituras. Um Jesus criado segundo a sua própria prioridade, segundo a sua própria conveniência. Para uns, Jesus é somente um grande mestre moral. Para outros, Jesus é somente uma inspiração para os seus anseios revolucionários. Alguns veem Jesus como um amuleto que traz algum tipo de ajuda nos momentos de dificuldade. O problema é que somente o Jesus verdadeiro, o Deus Filho verdadeiro, revela verdadeiramente a Deus. E se cremos em um Jesus falso, não estamos conhecendo ao Deus verdadeiro, estamos conhecendo a um Deus falso. Então a grande pergunta que a gente começa se fazendo nessa noite é: quem é esse Jesus? Quem é o Deus Filho? Quem a Bíblia revela ser Jesus? Quem Jesus revela ser Ele como Filho de Deus? É isso que o capítulo 1 de João faz.
esse capítulo, versículo 1 a 18, conhecido como o prólogo, o início do Evangelho de João, que define toda a base da qual ele vai continuar falando em todo o Evangelho, trata de revelar quem Jesus é, o Deus Filho, a quem faz e torna o Deus conhecido, a quem torna a Deus conhecido. Então eu queria começar falando aqui sobre 5 características de Jesus, desse Deus Filho, que a gente começa a enxergar nesse livro, nesse capítulo 1 de João. Primeira coisa que a Bíblia revela, está lá no capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. A palavra, em outras versões, é usado o termo o verbo. No princípio era o verbo. E a pergunta é, por que João usou essa palavra para designar Jesus? No original, essa é uma palavra conhecida até de nós, na nossa língua, que se chama logos, né? Nós usamos, existe até um grupo evangélico brasileiro de louvor, que tem esse nome. E a pergunta é, por que João utiliza esse termo para designar a pessoa de Cristo? Logos era uma palavra usada naquela época em muitos contextos diferentes no século I, em todos aqueles que conheciam o grego, que usavam o grego, que era a língua conhecida da época, era como se fosse o inglês dos nossos tempos. O filósofo Heráclito, 500 anos antes de Cristo, ele usou essa palavra logos para designar a suprema sabedoria que governa o universo. Para os estoicos, uma das filosofias gregas, não havia Deus senão o logos, que era o princípio racional de tudo que existe. Para os judeus, essa palavra poderia ser correlacionada com o poder da criação, porque em algumas passagens a criação estava relacionada à palavra, como o poder criativo de Deus, ou também como a sabedoria de Deus, usada no livro de Provérbios, por exemplo. Então, quando João usa essa palavra logos para designar Jesus, ele consegue trazer uma definição muito forte, tanto para os gregos, para o mundo pagão, como para o povo judeu. De alguma maneira aquilo revelava algo, revelava um poder, revelava uma grandeza, revelava uma divindade. E Jesus, como Logos, então, aqui o que ele está querendo dizer, não teriam palavras para definir, mas se a gente pudesse selecionar algumas, é como se ele estivesse dizendo: Jesus é a verdadeira lógica, Jesus é a verdadeira razão, Jesus é a verdadeira sabedoria, Jesus é a verdadeira mensagem, Jesus é a verdadeira reflexão. Jesus é o princípio racional de tudo que existe, mas não como os gregos acreditavam. Ele é um ser pessoal, real, existente e vivo. Jesus é o verdadeiro fundamento de tudo. Ele é antes de tudo que existe. É por isso que João faz questão de destacar: no princípio era aquele que é a palavra, porque ele está querendo dizer que Jesus é eterno. Ele estava com Deus e era Deus, é o que o versículo 1 continua dizendo. Então isso nos leva aqui à nossa segunda característica de Jesus. Jesus é uma pessoa distinta do Deus Pai, mas ao mesmo tempo é um com Ele. O Pai e o Filho, embora sejam duas pessoas, são ligados por uma união inexplicável, inefável. E o incrível é que o Filho não apenas está com o Deus Pai, mas o Filho também é Deus. Coisas que são difíceis para entrar na nossa mente, mas a Trindade já começa a se revelar no primeiro versículo do capítulo 1 de João. Quando ele diz, ele estava com Deus e era Deus, ele revela uma terceira característica de Jesus: Jesus é Deus. Isso é algo muito óbvio para muitos de nós que caminhamos com Cristo há muito tempo, mas isso é uma verdade que para muitos ainda não é claro como ele pode ser homem, como ele pode ser Deus, como ele pode ser um Deus homem, um homem Deus, como ele pode ter habitado numa carne e continuado sendo Deus. Mas a Bíblia diz: ele é aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. E isso tem muitas implicações, irmãos. Mas uma das primeiras implicações que isso traz para a gente
é a necessidade de a gente fazer uma escolha pessoal de dizer quem Jesus é para nós. C.S. Lewis disse que só há 3 opções lógicas sobre a pessoa de Cristo. Não dá para a gente fugir muito disso. Pode imaginar, não vai dar para fugir muito dessas 3 opções. Ou Jesus era um mentiroso, ou Jesus era um lunático, um louco, ou Jesus era Deus. Porque se Jesus alega ser Deus e ele não é, ele deve ser um lunático. Mas se ele não é Deus e ele não é louco, ele só pode ser mentiroso. Ele estava fazendo daquelas afirmações da sua própria divindade um ato de má fé. Ele estava dizendo algo que de fato ele não era. Mas se de fato Jesus não era nem mentiroso, nem lunático, Jesus só pode ser Deus. O que não é lógico é a gente acreditar, ou não faz nenhum sentido nós acreditarmos que Jesus é um mestre moral, como muitos acreditam. Eu acredito que Jesus ensinou muitas coisas boas, mas eu não acredito que Jesus era Deus. Isso é incompatível, porque a sua mentira sobre si mesmo, as suas incapacidades mentais impossibilitariam de que ele tivesse uma habilidade em ensinar verdades morais de uma maneira equilibrada. A fé cristã, meus irmãos, parte do pressuposto de que Jesus é Deus, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. É isso que o versículo 2 diz: ele estava com Deus no princípio. E a gente chega aqui na nossa quarta característica de 5 sobre a pessoa de Cristo. E ela está lá no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Irmãos, tanto Jesus é Deus, e talvez seja uma das evidências disso, é que ele foi o responsável por toda a criação. O universo que nós conhecemos, ou melhor, que nós temos uma pequena da dimensão do conhecimento dele, porque ele é enorme, ele não é fruto do acaso. Tudo que existe no mundo teve origem num ser inteligente, um ser poderoso e um ser com uma capacidade de criação. Apenas para você ter uma dimensão do tamanho da criação, estima-se que hoje, não sei se já há dados mais atualizados, porque esses dados estão sempre aumentando, mas estima-se que hoje nós levaríamos quase 100 bilhões de anos-luz para viajar o universo conhecido pelos cientistas. Ou seja, se nós tivéssemos a capacidade de voar na velocidade da luz, que não temos, seria necessário quase 100 bilhões de anos para que a gente percorresse todo o universo conhecido pelo homem. E a verdade é que o ser que criou tudo isso é maior que a criação realizada por ele. Dá para ter a dimensão do tamanho de Deus? A verdade é que não dá, porque é infinito. Mas dá para tentar imaginar o tamanho desse Deus, dá para tentar imaginar o tamanho da sabedoria desse Deus, do conhecimento desse Deus. E o ser que criou tudo isso tem um nome e se chama Jesus Cristo. É o que o texto diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. E aqui a gente chega na nossa última característica da pessoa de Cristo, que a gente encontra no versículo 5. A luz brilha nas trevas, e versículo 4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Irmãos, Jesus, ele é a fonte de luz e a fonte de vida espiritual. Jesus, quando criou o universo, ele não criou somente a matéria e o mundo que nós podemos tocar com as nossas mãos ou ver com os nossos olhos. O homem e a mulher não são somente uma máquina biológica. O Criador fez o ser humano com anseios espirituais. Ou seja, com necessidades que só podem ser supridas espiritualmente. O problema é que desde que a humanidade se rebelou contra Deus, como está relatado em Gênesis capítulo 3, esse suprimento espiritual se encontra retido, ou se encontrou retido de várias maneiras.
E a partir da sua rebelião e pecado, o homem passou a ter dentro de si um vazio insaciável, que foi o fruto da perda do favor de Deus e da presença de Deus em sua vida. Esse foi o motivo pelo qual Jesus, o Logos de Deus, precisou vir ao mundo. E depois de citar essas 5 características aqui de Cristo, nos versículos 1 a 5, João passa a narrar como foi a preparação da chegada desse Deus, do Logos de Deus, ao mundo. Eu lembro que no dia do meu casamento, havia uma equipe preparada para avisar quando a noiva chegava. Não, vamos, né? Além do cerimonial, ainda tinha os curiosos, né? Ficava lá, será que chegou? Será que não chegou? Como em todo casamento acontece normalmente, né? Porque havia muita expectativa para a chegada da noiva, especialmente para mim, né? Naquela noite, e ela demorou um bocado, viu? Eu acho que tem umas coisas assim que eu preciso tratar ainda. Fiquei preocupado uns 15 minutos ali na frente. Mas é um parênteses aqui, viu? Mas o fato é que havia muita expectativa para aquela chegada. Então João, ao narrar a chegada de Jesus, ele fala que veio alguém preparar a chegada de Cristo, porque era um momento muito importante para a história da humanidade, não apenas para um casal, não apenas para uma família, não apenas para uma cidade, não apenas para uma nação, mas para o mundo. Era o momento mais importante da história do universo. E para a chegada de Jesus, houve um homem chamado João Batista que dedicou não apenas uma noite para anunciar a sua chegada, mas dedicou toda a sua vida. É isso que o versículo 5 a 9 diz. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. A vida de João Batista, irmãos, não era sobre criar um nome para si, mas sobre cumprir o seu chamado para que Cristo fosse glorificado. E tanto é que o próprio João disse que ele cresça e eu diminua, é isso que o João Batista fala. Então João Batista serve como exemplo aqui para todo cristão. Afinal, nenhum discípulo, tem luz própria. Nós somos chamados para ser uma testemunha de Cristo e um instrumento para refletir uma luz que vem de Cristo. E o que o João Batista falava sobre Jesus está lá no versículo 15 desse capítulo 1. A Bíblia diz, João dá testemunho dele, versículo 15 do capítulo 1. Ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. E a pergunta é por que ele é superior? João Batista reconhecia que Jesus era Deus, porque apesar de ter nascido depois dele, do ponto de vista biológico e físico, ele dizia, ele já existia antes de mim. Se os versículos 1 a 5 descreve as 5 características do Deus Filho, os versículos 10 a 18 vão tratar da chegada e da encarnação desse Deus Filho no mundo dos homens. Por isso que o título dessa mensagem é Deus veio até nós. Para nós isso é muito comum, ouvir que Deus veio até nós. Nós fomos criados ouvindo que Deus veio até nós, mas Deus veio até nós. Você já parou para pensar que o Deus do universo veio até nós? Isso é algo que, se nós estivéssemos ouvindo pela primeira vez hoje, seria algo que chamaria por completa a nossa atenção. O Deus eterno, o Logos, a sabedoria, o conhecimento, o que é tudo em todos, o que tem toda a capacidade, deixou a sua glória e veio até nós. Versículo 14... talvez é uma chave, não só desse capítulo, mas é uma chave do Evangelho de João e talvez até uma chave de toda a Bíblia. O versículo 14 fala, aquele que é a palavra, aquele que é o Logos de Deus, tornou-se carne e viveu entre nós. O Deus Filho vestiu a nossa humanidade, exceto em nosso pecado. E não se tratou, irmão, somente de um passeio, de um final de semana. Foi uma encarnação para uma vida no mundo real,
com uma missão árdua. O que lemos na NVI por viveu entre nós é traduzido também em outras Bíblias por habitou entre nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque no original, na verdade, essa palavra remete, poderíamos traduzir por tabernaculou entre nós. Uma clara relação com o tabernáculo do Antigo Testamento, que era o lugar onde Deus se encontrava com Israel antes do templo ser construído. O que João está dizendo aqui é que agora Deus escolheu habitar entre o seu povo de uma forma ainda mais pessoal, por meio da encarnação do Deus Filho. E a prova da presença do Deus Filho, ou melhor, a prova da manifestação do Filho ser Deus, ou da encarnação de Cristo ser o próprio Deus, era a glória que ele manifestava. Mas aí você se pergunta, ora, mas tinham pessoas que olhavam Jesus e diziam, não é esse Jesus de Nazaré? Que glória era esse que ele manifestava, que se passava no meio de outros e pessoas sequer o percebiam? A glória de Cristo, meus irmãos, não era manifestada pela sua beleza, pela sua riqueza, pelo seu poder terreno. A glória de Cristo foi manifestada por meio da vida que ele levou, da perfeita vida que ele viveu e dos sinais que ele realizou, mas principalmente pela morte e pela ressurreição, a obra principal de Cristo nesse mundo, e duas marcas eram sempre presentes na vida de Cristo: graça e verdade. É isso que o versículo 14 fala. Vimos a sua glória, glória como unigênito. Eu acho que não é o versículo 14 não, na verdade. É o 14 ainda, a continuação. Vimos a sua glória. Se a gente puder compartilhar o versículo 14, ele continua dizendo assim: vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de o quê? Eu vou pedir sua ajuda para você ler comigo. Cheio de duas características que manifestavam a glória de Deus através da vida de Cristo nesse mundo: graça e verdade. Duas marcas que Jesus conseguia compatibilizar na sua existência de um modo perfeito, de um modo pleno. E somente Cristo, irmãos, a verdade é que somente Ele teve a aptidão espiritual, a capacidade espiritual de conseguir ser plenamente gracioso e ser plenamente verdadeiro. Em tudo que Ele fez na sua vida, havia abundância e plenitude de graça, havia abundância e plenitude de verdade. Para nós, esse é um dos maiores desafios para o ser humano. Porque um dos maiores desafios que nós temos é zelar pela verdade de uma maneira graciosa e exercer graça sem abrir mão da verdade. Muitos têm a resposta do que é certo e o que é errado na ponta da língua, mas lhes falta graça para exercer compaixão e sensibilidade com o que sofre. Por outro lado, há pessoas que são empáticas, são sensíveis, mas lhes falta a coragem e a firmeza de falar o que é certo no momento certo. Para Jesus, graça e verdade era o padrão, e isso é glorioso, e isso é inexplicável, e isso é esplêndido. Isso somente em Cristo a gente encontra, ou pelo menos perfeitamente só em Cristo a gente encontra. E os versículos 16 e 17 continuam dizendo: todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. Esse versículo resume bem, irmãos, a importância da encarnação do Filho. Porque por meio de Cristo, o mundo recebeu tudo o que precisava. A lei dada a Moisés cumpriu um papel importante de revelar que o homem era incapaz de atingir o padrão perfeito de Deus pela sua própria capacidade. Foi isso que a lei de Moisés fez. A lei de Moisés escancarou que nenhum de nós conseguiríamos lidar com os nossos problemas, com os nossos pecados, e que nós precisávamos desesperadamente de alguém que pudesse nos salvar das nossas contradições, falhas e pecados que nos conduziam a uma vida desgraçada, a não ser que isso que João relata no capítulo 1 acontecesse e se cumprisse em nossas vidas. Porque agora Cristo veio realizar tudo o que o homem não podia fazer sozinho. A plenitude da vida, a plenitude da salvação e a plenitude da revelação de Deus chegaram à humanidade por meio da graça e da verdade que estavam e que estão na pessoa de Cristo. Tudo parece lindo até aqui, mas a verdade é que se a gente volta
para os versículos 10 e 11, João fala que aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas incrivelmente, o incrivelmente eu adicionei aqui, tá? Mas incrivelmente o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mesmo após tudo que foi feito, após ter encarnado como Deus e ter vindo ao mundo, o mundo e o seu próprio povo, o povo de Israel, que tinha todos os sinais da vinda de Cristo, rejeitaram o Logos de Deus. O Deus Criador foi rejeitado pela humanidade criada. O Deus Criador foi rejeitado pela humanidade criada. Mas graças a Deus, alguns não desperdiçaram e alguns não desperdiçarão o que Jesus fez aqui, porque os versículos a seguir, versículo 12, ele fala dessa exceção, ele fala desse milagre. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Versículo 13, tá? Vou repetir, versículo 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Irmãos, a encarnação não aconteceu, repito, porque Jesus estava entediado do céu. Não foi um passeio de um final de semana, não foi uma viagem para desopilar. A encarnação do Deus Filho, seguida da sua vida, morte e ressurreição, era a única maneira para que a humanidade pudesse resolver o seu maior problema, a sua completa separação de Deus. Como disse também C.S. Lewis, o Filho de Deus se fez homem para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus. Porque sem a obra de Cristo, o homem, nós, homens e mulheres, a humanidade estaria destinada a permanecer como inimigo de Deus sem qualquer possibilidade de reconciliação. Essa é a verdade bíblica do estado natural do homem sem Deus. E segundo João, a filiação a Deus não se dá pela nossa origem familiar, a filiação a Deus não se dá pela nossa força ou capacidade, e a filiação a Deus não se dá nem pela vontade de qualquer homem mais poderoso da terra. Por isso que ele diz, não nasceram por descendência natural, não pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. É um ato divino, meus irmãos, que se opera por meio de um renascimento espiritual, ou de um novo nascimento. E é desta mensagem, resumida nesses poucos versículos, que João vai se ocupar de revelar, pouco a pouco, através da vida e dos diálogos de Jesus, ao longo de todo o Evangelho de João. Por meio dos relatos de como ele viveu, por meio dos relatos do que ele fez, por meio dos relatos da sua morte e por meio do relato da sua ressurreição. É isso que ele está revelando aqui. É isso que ele está demonstrando aqui. Como nós podemos encontrar esse caminho do direito de nos tornarmos filhos de Deus, que foi o motivo pelo qual Deus veio até nós. E aí eu queria concluir essa mensagem fazendo três aplicações. Eu acho que tudo que a gente falou aqui daria para a gente fazer dezenas de aplicações. Tem muita coisa nesse capítulo 1 de João. Mas eu vou me limitar a essas três. E eu oro em nome de Jesus para que o Espírito continue aplicando ao teu coração aí, conforme a sua vontade. E eu creio que inclusive ele já está falando o que ele quer ministrar ao teu coração. Mas a gente vai ainda mais tentar dizer, Senhor, como isso se aplica à minha vida hoje? Primeira coisa, meus irmãos, que fica muito clara por esse texto, é que você precisa muito mais de Cristo do que você imagina.
Você precisa muito mais de Cristo do que imagina. O fato de que aquele que é a palavra, que é o verbo, que é o Logos de Deus, precisou ter se tornado carne e ter vivido entre nós, o fato do Deus Criador ter precisado ter vir ao mundo, cumprir uma missão, é um fato muito claro da evidência e de uma situação desesperadora da humanidade. Você já precisou resolver algum problema que, de repente, tinha que chamar alguém? Você estava numa situação ali, vamos usar o exemplo de colégio, clássico exemplo de colégio. Né? Aquele aluno complicado, chama a professora, não resolve, continua com o problema. Coordenação, quem já foi para a coordenação? Teve jeito, o aluno continuou bagunçando na sala. Tem que chamar quem agora? A diretora do colégio, o diretor do colégio. O mundo precisou chamar o Deus Criador para resolver o seu problema. O Logos, a sabedoria, o Deus Filho, por meio de quem todas as coisas foram criadas, precisou se fazer homem. Precisou se tornar igual ao ser criado. E a encarnação de Jesus trouxe essa mensagem muito clara, que o homem não podia resolver o seu problema, o homem não podia salvar a si mesmo, o homem precisa de um Salvador. Apesar disso, nós continuamos a insistir, dia após dia, semana após semana, geração após geração, na tentativa de autossalvação. E a verdade, irmãos, é que a grande história da humanidade já seria suficiente para mostrar que nós não conseguimos lidar com esses nossos problemas. No momento, talvez um dos auges da história da humanidade para muitos, depois do homem ter se deparado com as ideias de filosofias iluministas, o homem ter conseguido avanços científicos, e o homem chega no final do século XIX cheio de boas expectativas para o que o mundo iria experimentar, a gente se vê no século XX diante de duas grandes guerras mundiais que quase acabam com o mundo. Movimentos como o nazismo, movimentos como o comunismo, que revelaram que não importava o quanto o homem tivesse avançado nas suas descobertas, ele continuava lidando com os maiores problemas que vinham dentro dele. Ele continuava precisando de um Salvador. Hoje, no período da história, que parece que a medicina chegou no seu auge, que parece que a gente muitas vezes diz, nossa, quantos avanços houveram, né, existiram nesse tempo. A gente se vê meses vivendo em uma pandemia que parece não ter fim. Um sinal muito claro, irmãos, do que Deus está querendo falar com a voz do que está acontecendo aí fora nesse mundo. Está dizendo, irmãos, está dizendo para a igreja, Deus está falando para a igreja. Por mais avanços que hajam, vocês continuam precisando de mim. Vocês continuam precisando de Deus. Vocês continuam precisando de um Salvador. Nós precisamos, e não importa o que consigamos conquistar, o avanço profissional, o avanço financeiro, o avanço político, o avanço cultural, continuaremos precisando desesperadamente de Deus. E quem não entendeu isso é o que está mais precisando ainda. Basta você olhar para a sua própria vida. Basta eu olhar para a minha própria vida e perceber que nada do que nós fizemos até hoje foi capaz, por si só, ou foi suficiente em si mesmo para trazer uma satisfação definitiva para os anseios do nosso coração, irmão. Eu vou passar no vestibular. Vai ser muito bom. Quando eu passar, minha vida está resolvida. Preciso nem falar, né? Eu vou me formar na faculdade e ali vai tudo se resolver. Ah, não, eu vou fazer a pós-graduação, eu vou conseguir aquele emprego, eu vou conseguir aquela renda financeira, eu vou comprar meu imóvel. Eu vou ver meus netos, eu vou ver meus filhos, eu vou... E o nosso coração continua vagando, sem encontrar respostas, a não ser que nós tenhamos um encontro com Deus, Filho, que se fez homem,
se compadeceu e se compadece de nós porque conhece quem nós somos por ter sido feito do mesmo material que nós. Tudo isso, meus irmãos, é um sinal claro de que eu e você precisamos de Cristo muito mais do que imaginamos. Segunda aplicação é que você é muito mais amado por Deus do que imagina. Deus estava numa relação plena de satisfação na Trindade. Usando a imagem que Tim Keller usa em seus livros, a Trindade estava na dança perfeita, onde não havia nenhuma necessidade de nada fora dela, e não existe, porque ela vive nesse relacionamento perfeito, onde Deus Pai, Filho e Espírito Santo são suficientes. E aconteceu algo, o homem se desviou, mas não foi Deus que pecou, não foi Deus que errou. E Deus poderia ter, exercendo o seu direito justo, destruído a humanidade e a criação naquele momento que o homem e a mulher pecaram, os nossos primeiros pais, que decidiram se rebelar contra Deus. E ele não seria injusto se ele fizesse isso, ele estaria exercendo a justiça contra homens e mulheres que se rebelaram contra ele, o Deus Criador. Mas, irmãos, a Trindade abriu mão do seu direito, abriu mão dos seus interesses e escolheu amar sacrificialmente a nós, mesmo quando nós éramos inimigos de Deus. Romanos 5, versículos 7 a 8 fala: dificilmente alguém morreria por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Essa graça é maravilhosa, meus irmãos. E a evidência clara desse amor é o fato de que o Deus Pai enviou o seu Filho. Enviou o seu Filho para se tornar como um dos seres que haviam se rebelado contra ele. E ainda por cima para morrer a pior morte que qualquer ser humano poderia ter enfrentado. Deus Pai enviou, ele não foi forçado a isso, ele enviou e o Filho atendeu a esse chamado e veio ao mundo. Irmãos, o fato de que o Verbo se fez carne, que a palavra se fez carne e viveu entre nós é um lembrete vivo de que há um Deus que nos ama profundamente. É um Deus que se importa comigo, um Deus que se importa com você. É isso que talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, que se encontra em João, fala. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele tanto amou, a Bíblia não tem palavras para descrever. Ele tanto amou, ele amou demais. É um amor sacrificial, um amor verdadeiro. Não é um amor da novela da Globo, é um amor real. É um amor que se importa, é um amor que age, é um amor que fala menos e faz mais. Ele entregou o Filho. E hoje você está sendo lembrado desse amor que foi demonstrado na encarnação de Cristo, na morte de Cristo e na ressurreição de Jesus. A grande pergunta talvez seja: qual é a nossa reação a essa demonstração de amor que Deus fez por nós e continua fazendo todos os dias com a sua graça derramada em nossas vidas? E a terceira e última aplicação, irmãos, é que os benefícios da obra de Cristo são muito maiores do que você imagina. Dentre vários problemas que a teologia da prosperidade trouxe para o mundo da igreja e fora dele, foi a de reduzir ou perverter a ambição que o cristão tem em relação às coisas de Deus. Para muitos, influenciados por essa entrada da teologia da prosperidade no contexto da igreja, ter um emprego melhor ou conseguir um carro do ano, passou a ser o grande sinal da bênção de Deus na vida daquela pessoa. Para outros, Deus é somente mais um meio terapêutico dentre muitos que aquela pessoa se utiliza, que usa, acho que a palavra é essa, usa, para encontrar paz entre aspas, aquelas coisas assim que dão alívio. Eu encontrei aqui fiz ali um negocinho, estou melhor, depois volta a ter os mesmos anseios.
Deus é só um meio para que isso aconteça ali num culto, vá ali no encontro, né, e tal, e depois volta à vida normal. Mas a verdade, irmãos, é que a obra de Jesus oferece algo muito maior do que isso. João 1, versículos 12 e 13 que a gente leu, ele diz que, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Algumas pessoas pensam que todo ser humano é filho de Deus. Essa ideia não é bíblica. A Bíblia ensina que somente quem crer em Cristo se torna filho de Deus por adoção. Isso é uma sabedoria popular, tem muitas sabedorias populares que são verdadeiras, mas essa história de que todos são filhos de Deus não é uma sabedoria popular bíblica. E a pergunta é, quais são os benefícios de me tornar um filho de Deus? São tantas, irmãos, mas eu vou citar algumas. Romanos 8,14 fala, vou pedir para a gente compartilhar esse texto. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é filho é guiado por Deus. Em um mundo de trevas, em um mundo desorientado, em um mundo de medo, em um mundo ansioso, o Filho de Deus é guiado pelo bom pastor. Até no vale da sombra da morte, o pastor continua guiando ele. Nos momentos mais difíceis, a dor pode até continuar, mas ele tem a certeza de que o pastor está do lado. Ou às vezes, o pastor está embaixo e ele está sendo carregado. O Filho de Deus, Romanos 8, versículo 13, todos eles estão em Romanos. Romanos 8, versículo 13 diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Irmãos, o Filho de Deus, ele tem a capacidade espiritual de fazer morrer os atos do corpo, os atos da carne e encontrar vida em um mundo que está aprisionado por coisas destrutivas, que não consegue lidar com esse aprisionamento emocional, esse aprisionamento sexual, esse aprisionamento relacional de várias maneiras. A Bíblia diz que o Filho de Deus tem a capacidade, pelo Espírito Santo, de fazer morrer os atos do corpo e encontrar vida verdadeira, vida abundante. Esse é um benefício claro que somente os filhos de Deus recebem por meio da adoção a Cristo, a adoção ao Deus Pai. Terceira característica, um terceiro benefício da filiação, Romanos 8, 15 e 16, ainda em Romanos 8. Paulo fala: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. A filiação a Deus nos torna livres de acesso ao Pai. Nós podemos agora ter intimidade com o Criador do universo. Enquanto as pessoas estão se perguntando onde está Deus, como conhecê-lo, como assim essa história de Deus, a Bíblia diz que os filhos têm acesso a Ele, aonde estiverem 24 horas. Basta uma palavra, basta um pensamento. Às vezes nós nem temos a capacidade de pensar ou falar, e ainda assim a Bíblia diz que o Espírito ora por nós com gemidos inexprimíveis. Até quando nós às vezes nos esquecemos desse acesso que nós temos, Deus vai ao nosso encontro e faz aquilo que nós não lembrávamos que precisávamos e podíamos fazer. E uma última característica, ou melhor, benefício, privilégio, bênção de sermos filhos de Deus, está lá em Romanos 8 ainda, versículos 17 e 18. Se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Não tenho dúvida que se eu perguntasse aqui,
certamente a maioria de nós diria que ia gostar de saber que está na lista de testamento de Bill Gates, de Jeff Bezos, da Amazon. Né? Eu acho que todo mundo ia gostar de receber uma cartinha amanhã na segunda. Né? Comunico-lhe que você está inscrito no testamento, registrado no cartório tal, e que 1/3 da herança de Jeff Bezos está em seu nome. A maioria não ia gostar disso, né? Irmãos, a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus. A herança de Deus é maior do que qualquer herança terrena, porque tem a ver com bênçãos eternas e não passageiras. Não é pouca coisa sermos chamados filhos e herdeiros de Deus. Talvez essa doutrina, essa verdade tenha sido esquecida por muitos de nós, e a gente não está tão impressionado com isso como a gente deveria estar. Mas o próprio João, na sua primeira carta, a 1 João, ele se impressiona com isso. O João que caminhou com Jesus, ele não perdeu esse seu brilho, esse encanto. E no capítulo 3, versículo 1, ele fala: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. O que de fato somos. Então, eu concluo, irmãos, lembrando que comecei essa mensagem com algumas perguntas, né? Perguntas que as pessoas se fazem. Afinal, Deus realmente existe? Se Deus existe, onde Deus está? Como Ele é? Como conhecê-lo? Depois de tudo que a gente falou, talvez uma das respostas que a gente poderia dar é Cristo, 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 Cristo. E a gente responderia essas perguntas. Quem me vê, vê ao Pai. Quem me vê, vê ao Pai. Cristo. Por isso que a igreja é marcada, conhecida, por ser um povo cristocêntrico. Nós voltamos tudo para Cristo. Mas ao mesmo tempo, nós caminhamos sempre para Cristo, porque Ele é o fim, mas Ele também é o início, porque todas as coisas foram criadas por Ele. Então que a sua vida nessa noite se volte para o Cristo desde o início, o Cristo no centro, e aponte para o Cristo no fim, para Cristo no fim dela. Você veja Cristo em tudo que você fizer, que você pense em Cristo em tudo que você for decidir, que Cristo, o Logos de Deus, faça parte da sua vida em tudo que você realizar. Cristo esteja no meio de tudo que você planejar. Que Cristo tenha a ver com todos os seus anseios, seus planos, seus sonhos. Que Cristo seja o rei da sua vida, porque o reino de Deus é isso, é o convite para que Cristo governe sobre nós. E é por isso que Ele veio e disse: arrependam-se porque o reino de Deus chegou. E Ele estava dizendo: porque eu que sou o rei cheguei. Diante de todas essas perguntas, meu irmão, meus irmãos, minhas irmãs, a pergunta é o que faremos, e eu acho que a única coisa é isso, a gente dizer Cristo, é a gente confessar essa dependência, é a gente nos render e é a gente adorá-lo, para a glória de Deus e para a bênção da igreja e de todos aqueles que amam o Senhor Jesus. Amém? Você pode fechar os seus olhos.